e verso de número 13. Quantos encontraram para dizer amém? Amém. Diz assim o verso de número 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firme tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a vestida da couraça da justiça, e o calçado dos vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você pode sentar adorando a Deus nesta noite, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Bendito seja ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa noite eu quero trazer uma mensagem a qual Deus tem colocado no meu coração, porque eu estava meditando, estava um pouco preocupado a qual mensagem eu poderia trazer para a igreja, mas entendemos que quem fala é o Espírito de Deus sobre a igreja, e entendemos que tem bastante pessoas que conhecem a palavra do Senhor, porque entendemos que quando a palavra do Senhor ela é sobre as nossas vidas, nós entendemos que ela tem poder para curar, ela tem poder para batizar e ela tem poder para renovar. Se nessa noite você precisa de uma palavra, a palavra do Senhor vai ser entoada sobre a igreja nessa noite. Você crê? Eu posso ouvir o glória a Deus da igreja? Eu posso ouvir o aleluia da igreja nessa noite? Igreja, e o tema qual o Espírito Santo colocou no meu coração é: estamos desprotegidos. Você pode repetir comigo? Estamos desprotegidos. Louvado seja o nome da sua igreja. Quando nós abrimos a carta de Paulo aos Efésios, é bem claro entender, bem claro notório em dizer que quando Paulo vai ter um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele está a caminho a Damasco. Então é bem claro entender que quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele é totalmente transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque é bem claro entender que quando eu e você, nós temos um encontro com Jesus, nós mudamos totalmente a nossa vida de viver. Porque ele era um perseguidor dos cristãos. Então quando ele vai até os sacerdotes pedir algumas cartas para poder ir a Damasco, para poder fechar alguma sinagoga, é bem claro em dizer que ele tem um encontro com Jesus, e quando ele tem um encontro com Jesus, ele é totalmente transformado pelo poder da palavra do Senhor. É bem assim na minha e na tua vida, porque quando nós estamos lá fora, e quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, e quando nós vemos para dentro da igreja, é aí que nós temos o conhecimento, é aí que nós temos o encontro com Jesus. E quando nós temos o encontro com Jesus, Deus transforma a nossa vida de viver, Deus transforma a nossa vida de andar, Deus transforma o nosso caráter, Deus transforma a nossa vida, porque nós temos um encontro com Jesus, o Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava lendo esta carta de Paulo aos Efésios, eu pude entender e pude extrair algumas coisas sobre a carta de Paulo aos Efésios. O que você pôde extrair, irmão Isaac? Quando ele vai falar assim, pastor, à igreja, ao Gálatas, ele vai dizer assim no seu capítulo de número 2, do seu verso de número 19, ele vai dizer assim: já não sou eu mais que vive em mim, agora é Cristo que vive em mim. O que está dizendo? Eu já não faço mais as minhas vontades, eu já não faço mais os meus quereres. Antes eu andava de forma desagradável, mas eu pude dizer que não mais sou eu que vive em mim, agora é Ele quem vive em mim. Eu sou totalmente transformado pela palavra de Deus.
agora ele vai ter que levantar e levar o Evangelho para poder proclamação das boas novas do Espírito Santo para aquele povo. Isso é grande sobre as nossas vidas, porque quando nós vemos para Cristo, Cristo nos transforma e Cristo nos dá uma nova identidade para mim e para você. Mas a carta qual nessa noite nós acabamos de ler, e o que vai me chamar muito a atenção, que ele vai escrever para a igreja de Éfeso. Ele vai dizer assim para a igreja de Éfeso: meus irmãos, não desfaleceis a vossa fé diante das lutas, diante das provações. Sabe por que Paulo estava falando isso? Porque a igreja estava passando por umas lutas espirituais, e ele estava dizendo assim: ainda eu me coloco de joelho, porque eu acredito na igreja de Jesus. É notório isso, irmãos. O que o inimigo mais quer é que nós paramos, é que nós desistimos. Mas Deus levanta um homem que encoraja a dizer à igreja que não é para desfalecer a vossa fé, porque tem alguém que está orando sobre a igreja, tem alguém que está clamando sobre a igreja. E eu entendo que quando Paulo está dizendo isso, que eu me coloco de joelho, é porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar sobre a nossa igreja, a qual Jesus tem um chamado sobre a igreja. É aqui aonde eu quero entrar, para poder alcançar a igreja, para poder alcançar os irmãos. E quando Deus colocou esse versículo no meu coração, e quando Deus falou, bradou no meu coração sobre a carta a qual Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, Paulo ele entendeu o que a igreja de Éfeso estava passando. Paulo ele entendeu o que os irmãos em Efésios estavam passando. Ele sentiu na pele quando ele estava preso em Roma pelaqueles homens, pelaqueles soldados. Paulo entendeu a dor na pele. Paulo pode entender o que é uma dor de um homem a qual sofre por Jesus. Paulo pode entender. Então quando ele entende, ele vai escrever: não desfaleceis, porque tem alguém que ora por vocês, mesmo sendo preso. Mesmo eu estando aqui preso, mas ainda estou clamando pela igreja. Mesmo eu estando aqui, ainda estou orando pela igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor nosso Deus. Você pode adorar o Espírito Santo? Você pode exaltar esse Deus bendito sobre as nossas vidas? Paulo está preso. Oh, aleluia, eu sinto a graça dele. E quando ele vai escrever para a igreja de Éfeso, ele vai sentir os ossos, ele vai sentir a dor do que um homem é sofrer por amor em Cristo. E quando ele vai citar sobre as armaduras, sobre esse episódio, ele vai dizer primeiro que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra só as obras espirituais de ser. Porque o que o inimigo mais quer é para eu e você. O que o inimigo mais deseja é parar a igreja, a qual Deus levantou para poder proclamar as boas novas. E quando Deus levanta Paulo para poder falar sobre as lutas, a qual ele está dizendo no capítulo de número 6, eu fui estudar um pouco sobre essas armaduras. E que Paulo vai dizer a primeira armadura, a qual Paulo vai expressar, ele vai expressar o que? Sobre o capacete da salvação. Mas como assim, irmão Isaac, o capacete da salvação? O que é o capacete da salvação? Presbítero Christian, era algo que protegia a cabeça de um soldado, pastor. Então quando o soldado ele ia para a guerra, ele precisava estar armado para poder ir a combate. Mas quando está referindo capacete ao que? Era uma arma a qual protegia o teu
sua mente. O que eu entendo com isso? Para poder te dizer, nós precisamos guardar a nossa mente. Nós precisamos, pastores, igreja, guardar o nosso intelectual. Porque o vocabulário brasileiro diz: mente vazia é oficina do diabo. Então Paulo está dizendo para a igreja: nós precisamos dessa armadura, precisa desse capacete para poder guardar a mente. Porque a mente, pastor, ela é um terreno fértil, é um elemento fértil que o inimigo pode tacar uma semente. E quando ele taca uma semente, é aí só Jesus para ter misericórdia. O que Paulo me chamou muita atenção, pastor, é o que? Dentro desse capítulo e dentro desse versículo, é o que a mente é mais presa. Não é uma mente, ó pastor, você vai entender o que eu quero dizer nessa noite. A maior cadeia não é aquela que prende pé e aquela que prende mão. A maior cadeia é aquela que prende a mente. Paulo está dizendo assim, ó: a sua mente está presa. Mas como assim? A mente está presa porque olha quanta coisa tem acontecido no nosso mundo, no mundo cristão. Olha tantas coisas que tem acontecido. Então aquilo nós vamos absorvendo. A nossa mente fica presa naquilo que vem acontecendo. Aí no momento da nossa fraqueza, o inimigo vai jogando a semente perversa e vai dizendo assim: você não vai conseguir, você não vai chegar, nada vai mudar, nada vai dar certo, acaba com isso, larga a mão, para com isso. É nesse momento que a mente fica presa. Mas aí Paulo vai anunciar e Paulo vai dizer: precisamos guardar a nossa mente, precisamos guardar o nosso intelectual. Eu quero liberar a primeira palavra profética de Deus para a tua vida. Guarda a mente nessa noite, coloca a sua mente em proteção. Se nessa noite você chegou aqui com a mente desprotegida, eu quero te dizer que nessa noite Deus irá proteger a sua mente. Eu não sei se você entrou aqui com a mente presa. Eu não sei se você chegou aqui com a mente pensando que é o fim. Eu não sei qual a maneira que você se encontra nessa noite. Mas Paulo ele diz: precisamos estar armados, precisamos estar protegidos. Porque ele está dizendo o que sobre essas armas? Sobre isso que ele está dizendo para a igreja de Éfeso. É que a igreja estava desprotegida, pastor. A igreja de Éfeso estava desprotegida. Por isso que ele vai falar: precisamos guardar a nossa mente. Nós precisamos guardar a nossa mente. Nessa noite o Espírito Santo ele fala no meu coração para poder te dizer: Deus está guardando a mente de pessoas aqui. Deus está falando no meu coração para poder dizer para a igreja: eu estou guardando a mente de pessoas aqui nessa noite. Mesmo que o inimigo tenta parar o teu ministério, mesmo que o inimigo tenta parar aquilo que Deus tem projetado para a tua casa, para a tua família, mas eu tenho algo de Deus para o teu coração. Aquilo que Deus tem para você é maior que o inimigo pensa que vai tirar. Você pode adorar esse Deus? Você pode contemplar a grandeza do Deus da nossa vida nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também vai dizer sobre a segunda ferramenta: cingir os nossos lombos. O que é cingir os nossos lombos? É falar da palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus com verdade, mesmo que tenha que doer. Precisamos anunciar a palavra de Deus. Paulo está referindo sobre cingir os lombos. Mas por que cingir os lombos? Muitas coisas têm acontecido no nosso meio. Muitas coisas têm ocorrido no nosso meio. Muitas coisas têm acontecido no nosso meio. Pessoas têm falado
Mas Paulo está me ensinando em dizer que precisamos falar a palavra com verdade. Porque o Evangelho tem cura. Porque o Evangelho de verdade tem mudança de vida. Porque o Evangelho tem cura, tem libertação. Tem almas que vêm para o reino. Tem almas que é confrontada com a palavra. Então nessa noite, vamos falar a palavra do Senhor com verdade. Porque quando nós entoamos a palavra tem cura. E quando nós pregamos a palavra, quando falamos de Cristo, quando nós se convertemos, quando nós anunciamos o Nazareno, tem almas que vêm, tem almas que vêm, tem almas que vêm. Tem almas que aceitam o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem almas que vêm para o reino. Amor à palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor cura. Porque a palavra do Senhor renova. Deus está renovando pessoas aqui. Ei, igreja, tem uma palavra Deus para o teu coração. Deus renova a tua vida hoje. Deus está capacitando você hoje. Receba a renovação do Espírito. Recebe a unção da graça, do poder, da presença de Deus sobre a sua vida. O inimigo tenta colocar um espinhamento nas nossas igrejas. Ele tenta de várias maneiras. Mas Deus levanta um homem com coragem para poder falar sobre umas ferramentas a qual a igreja de Jesus precisava. Porque quando nós estamos firmes no Senhor, as portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja que ora. Então sinto Deus aqui nessa igreja. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Tem Deus aqui nessa igreja. E Deus muda assim a vida de alguém. Paulo vai falar também sobre a couraça da justiça. O que significava isso, pastor? Sabe o que significava a couraça da justiça, pastor? Significava uma armadura, pastor presidente, que ela guardava um órgão vital do soldado. E qual que era o órgão vital? O coração. Mas como assim, Isaac? Não estou entendendo o que Paulo estava querendo dizer. Precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração, igreja. Sabe por que nós precisamos guardar o nosso coração? Porque ele é um órgão vital, a qual o inimigo tem o maior prazer de poder usar. Por isso, olha, eu sinto ele aqui. Por isso que o salmista vai dizer, no Salmo de número 52, verso de número 10, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Paulo estava querendo dizer assim: eu não deixo o inimigo tentar pegar o seu coração com palavras. Por isso que ele fala: guarda o coração, porque o órgão que o inimigo mais quer é o coração. Porque o coração do homem é enganoso. Falando que a sua vai. Por isso que Paulo fala: guarda o coração. Ele está falando: precisamos guardar esse órgão vital. Porque o inimigo tem prazer de derramar uma semente para poder acabar com a vida de alguém. Clamando que a sua misericórdia, Deus, nessa noite, Ele derrama sobre a tua vida. Deus está protegendo pessoas na Assembleia de Deus de Madureira. Deus está guardando a igreja de Madureira. Porque o inimigo pensa que vai parar. Mas tem uma igreja a qual está protegida pelas armaduras de Deus. Clamando que a sua cai lá da temporada. Eu dizer com autoridade do Espírito. Em 2022, a igreja do Senhor
receba. Pela adoração da igreja. Pela adoração da igreja, Deus está declarando. Pelo amor da igreja, Deus está declarando as ferramentas sobre a tua vida. Receba. Oh, glória, glória, glória. O Espírito Santo está sobre a igreja. O Espírito Santo está sobre a igreja. Só que você sente a graça, só que você sente o poder, por gentileza, levanta a onda com as mãos e receba o renovo do Espírito. Receba a graça, receba a comunhão, receba a autoridade que o Espírito Santo lhe dá. Receba aí onde você está. Receba aí onde você está. Receba o avivamento pela palavra. Porque o verdadeiro avivamento é a palavra de Deus. O avivamento é a palavra. Sinta a presença de Deus sobre a família nessa noite. Receba a graça. A qual protegia o soldado das lanças ardentes do adversário. Sabe por quê, presbítero? Quando o adversário lançava a seta para poder tentar, ele levantava um escudo e protegia. Nessa noite tem pessoas que estão sendo protegidas. Tem pessoas nessa noite que está sendo protegida contra as astúcias do inimigo, porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas precisamos do escudo para poder bloquear e para poder quebrar todas as setas a qual o inimigo lança sobre a nossa vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a igreja de Madureira, sobre a igreja das Palmeiras, sobre a igreja de Edes, sobre a igreja de Jesus. Recebe escudo. Paulo também vai dizer: precisamos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. O que é o significado disso? Eram umas alparcas que estavam desgastadas. E Paulo está dizendo assim: ó, eu colocarei novas alparcas, porque tem muito mais ainda para podermos caminhar. Ainda tem obras para podermos fazer. Se nesta noite tem alparcas que estão desgastadas, Deus está colocando novas alparcas para poder você continuar, para poder você ainda falar da palavra do Senhor, para ainda você programar o Evangelho. Tem ainda muita obra para poder você fazer. Ainda, presbítero, tem muito lugar ainda para você pisar. Ei, pastor, tem muitos lugares ainda para você ir. Tem muito lugar ainda para você colocar as plantas dos seus pés, mas você tem que ter alparcas novas. Então nessa noite receba alparcas. Receba alparcas novas. Eu estou cansado, meu Isaac. Os meus pés estão doendo. Eu já não suporto mais as dores dos meus pés. Mas nessa noite, Deus fala no meu coração para poder dizer: renova alparcas novas sobre os teus pés, para você caminhar, para você continuar, para você avançar, para você continuar, para você obter, para você conquistar, para você ir, para você alcançar e para você desfrutar da palavra do Senhor. Quando você nessa noite, você pode adorar o nome do Senhor.
tamanho. Olha o que Paulo vai dizer: pequena, média e grande. E o que ele também diz? Que a ponta dela, olha só, tinha 2 gumes. Porque quando um soldado despojava ela sobre o adversário, ela provocava um maior tamanho de ferimento e poderia ir até a morte. Olha o que Paulo está dizendo sobre essa espada. E o significado da espada é a palavra de Deus. Olha só, em Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 12, a palavra do Senhor, ela é penetrante, como uma espada de 2 gumes. Ela é tão poderosa. Olha que Hebreus vai dizer que ela é tão poderosa que ela vai à divisa da alma. Tem algum cardiologista que pode me falar sobre isso? Pode ter algum doutor, um cardiologista que pode falar sobre esta a palavra do Senhor? Ela vai até lá e ela separa, ela divisa da alma e separa pensamentos e juntas e medulas. Mas a palavra do Senhor vai lá, porque ela tem poder, e é isso que Paulo está falando. Nós precisamos estar armados para podermos entrar em 2023 armados. E quando você entrar em 2023, você vai lembrar dessa mensagem: eu estou armado, eu estou armado, eu estou armado. A igreja está armada, a igreja está armada. A igreja nesta noite está armada. Nesta noite, com essas palavras, a qual Deus colocou no meu coração para poder te dizer: a igreja de Madureira está armada. A igreja Maranata também está armada. A igreja de Deus também está armada. Só quem está armado nessa noite se põe de pé pela autorização do pastor presidente. Louvado seja Deus. O Cristo me deu até 9h30 para poder finalizar. Louvado seja o nome do Senhor. E com essas simples palavras, eu posso ver que o Espírito Santo, que tem pessoas aqui que estão saindo daqui armados. Tem pessoas que estão saindo aqui nessa noite armados. E você vai dizer: na minha casa o inimigo não entra. Na minha família o inimigo não entra. E em todo lugar da minha família o inimigo não tem poder. Por quê? Porque eu estou armado. Porque eu estou armado. Nós estamos armados nesta noite. Só quem está pode adorar o nome do Senhor. Tem alguém para poder louvar? Ministério de louvor pode louvar a Deus, por gentileza. Enquanto o ministério de louvor está adorando a Deus, na onde que você está, você adora o nome do Senhor. Você glorifica o nome do Senhor. Porque nessa noite Deus irá batizar pessoas. Deus irá renovar pessoas. Porque o verdadeiro avivamento só acontece com a palavra do Senhor. Porque o verdadeiro avivamento acontece com a palavra do Senhor.